Olá, começa agora mais uma edição do programa Gente em Destaque, aqui na TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. Hoje o meu convidado é uma pessoa que vocês conhecem bastante, que nos últimos 20 anos, pelo menos, entrou nas nossas casas todos os dias para dar as notícias do Vale do Paraíba e região Bragantina. É o jornalista Carlos Abranches. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado, Rodrigo. Obrigado a todo mundo que está assistindo aqui o seu programa. Eu vou esticar um pouquinho mais esse tempo aí. Foram, para falar de maneira bem exata, desde o dia 1º de fevereiro de 1995, portanto, foram até o ano passado, 2020, 25 anos de trabalho, quase completados em 26 anos. E eu saí no comecinho de agosto, então foram 25 anos e 6 meses. 6 meses. Eu queria começar um pouquinho a nossa conversa falando sobre a sua trajetória, né? Você nasceu em Juiz de Fora, isso. Minas Gerais. Mais um mineiro na terra. Mais um mineiro. Queria que você falasse um pouco sobre os seus pais, sobre a sua terra natal. Juiz de Fora é uma cidade muito legal, eu gosto muito de ser mineiro, mas eu fui mineiro porque eu acho que eu falei com os meus pais, hein? Só nasço se for em Minas Gerais. Na verdade, eu passei toda a minha infância no Mato Grosso do Sul, morando na fronteira com o Paraguai. Porque a minha mãe era de lá, meu pai nos anos 50, fim dos anos 50, foi servir o exército lá e conheceu minha mãe. E se encantaram, casaram, tiveram 3 filhos, aí eu fui o 4º da fila, somos 6 no total. Só que eu vim nascer em Minas Gerais, terra do meu pai, e assim que nascemos, com alguns meses de vida, voltamos de novo para Mato Grosso do Sul, onde eu passei 12 anos, os primeiros 12 anos da minha vida na fronteira com o Paraguai. Todo dia indo para o exterior, já pensou, rapaz? Ó, porque a fronteira seca, era só atravessar a rua, não tem rio dividindo, então era só atravessar a rua, estava em outro país. Passei a infância no meio do mato, a cidade tinha poucos recursos e foi uma infância muito feliz. Era Ponta Porã? Ponta Porã, fronteira com Pedro Juan Cavalheiro. E depois voltei para Minas, passei alguns anos em Juiz de Fora. Fui para o Rio de Janeiro fazer 1000 coisas, estudar, trabalhar. Voltei para Minas quando surgiu a oportunidade de vir para São José dos Campos, onde fiquei durante todo esse tempo trabalhando na TV. Quer dizer, se eu perguntasse para você se você tem alguma coisa de mineiro, pão de queijo, nem o pão de queijo você gosta. Pelo amor de Deus, pão de queijo não pode faltar lá em casa não, rapaz. Oxe, pode ter certeza que pão de queijo, o queijo... Outras comidas que minha mãe fazia, assim, com aquela cara de Minas Gerais, sensacional. O tempo inteiro estou comendo essas comidas. Eu sou bem mineiro, viu? Gosto de Minas Gerais, mas você sabe que depois de tanto tempo, 1/4 de século morando fora, eu me identifiquei tanto com essa região aqui que eu sou muito feliz aqui. Me sinto joseense de coração, me sinto vale paraibano de coração, até porque... tem Paraibuna aqui perto, né? Cidade, tem o Rio Paraibuna. Em Juiz de Fora tem o Rio Paraibuna também. Tem o rio que passa lá, sujinho de tudo. Mas é o Rio Paraibuna que desemboca lá nos 3 rios. Tem a cidade chamada 3 Rios no Rio de Janeiro, que vem o Rio Paraíba, esse que passa em Jacareí, que passa em São José, em todo o Vale do Paraíba, Rio Paraíba. Depois tem o Rio Paraibuna e o Rio Miraí, que encontra lá na frente e vai resultar na cidade de 3 Rios, que desemboca lá em Campos dos Goitacazes. Vai chegar no Oceano Atlântico lá em cima. Você falou que foi criado no meio do mato, né, lá em Ponta Porã. Mas que tipo de educação que seus pais te deram numa família de 6 filhos? Uma educação mais severa, mais rígida, com mais liberdade? Como é que foi isso? Você acredita que meus pais foram um exemplo de democracia dentro de casa? Claro que de vez em quando uma chineladinha aqui, corre do pai aqui, corre da mãe ali. Mas você acredita que meus pais, lá na precariedade de uma cidade sem quase nada, conseguiram formar os 6 filhos? Cada um gerou uma coisa. Meu primeiro irmão, o Nielson, ele tornou-se médico. A segunda irmã, a Maísa, tornou-se economista. O Wagner formou-se em Direito, tornou-se delegado de polícia. Tudo em Minas Gerais. Eu
que fiz um monte de coisa, fiz jornalismo, filosofia, depois a gente fala sobre isso daí. A minha irmã mais nova que eu fez psicologia, trabalha hoje com psicologia organizacional, é doutora nesse assunto, e o irmão mais novo fez direito também trabalhou com polícia. Então, a turma toda bem formada, eu agradeço muito aos meus pais pelo rigor em tratar da educação dentro de casa. Eles não deixavam faltar nada para nós nesse ponto, mesmo com muita precariedade financeira. E hoje, que características de personalidade que você vê em você, que você sabe que herdou do seu pai e também da sua mãe? Eu acho que essa paixão pela música, rapaz, minha mãe cantava. Minha mãe tinha 4 irmãos, com ela 5, todos cantavam na Igreja Batista lá de Ponta Porã, e cada um numa voz diferente, era impressionante. E eu desde pequeno ouvindo aquilo em casa, eu falei, poxa, eu vou gostar desse negócio também. Então ela me ensinou a cantar, me ensinou a trabalhar com a arte, tanto que depois eu me tornei músico formado, me tornei escritor, tudo por causa dessa influência boa. E o meu pai, a seriedade com as coisas, a objetividade, a precisão e a perseverança. Olha uma virtude que eu estou falando aqui para você, que eu acho que herdei do meu pai, a perseverança em continuar as coisas. Um dia, fazendo conservatório em Juiz de Fora, eu quis parar com o negócio. Conservatório é uma escola particular, não, é uma escola paralela, escola pública. Fiz conservatório estadual de música, em Minas Gerais me formei em violão clássico. É uma escola paralela à escola comum. 1º, 2º grau na época, tudo, eu estudei tudo isso aí. Chegou uma época que eu queria parar, porque tinha muita matéria que não tinha nada a ver com violão, eu gostava de tocar violão. E ele falou, não vai parar não, vai continuar. Falei, mas está muito chato. Não, continua. Mas eu quero parar. Não, você vai continuar. Daqui a um tempo, quando você tiver um diploma na mão, você vai me dizer qual a sensação que você está tendo em relação a isso. E depois que eu me formei, hoje eu posso trabalhar com aula em qualquer escola, porque eu tenho como comprovar que eu aprendi. Graças ao meu pai. Uma pessoa perseverante, objetiva nas coisas. Meu paizão está lá, 86 anos, falei com ele nesse fim de semana, e ele está todo feliz da vida, se precavendo com a Covid, né? Mas está firme e forte, sempre deixando esse exemplo fantástico para um filho. Você decide cursar jornalismo, né? Anos 80 ali. Eu estava fazendo uma pesquisa para entrevistar você. Ótimo, isso é sinal de que é um bom jornalista. E eu li que você fazia os simulados no cursinho e ficava ou em primeiro ou em segundo lugar e só perdia para um xará seu, né? Carlos Augusto Lauro, né? Carlos Augusto Lauro, eu lembro até hoje o nome dele. E você decidiu pelo jornalismo por qual motivo? Eu decidi porque eu fiquei pensando assim, meu Deus do céu, eu não sei o que eu queria fazer. Eu fui um adolescente que não sabia o que queria fazer na faculdade. Então eu fiquei pensando, quais são as características que eu tenho que podem me tornar uma pessoa razoável no exercício de uma profissão. Eu gostava de ler, gostava de falar, gostava de tocar. Eu falava, vou fazer comunicação. Nada se aproximava de alguma coisa que não fosse o curso de comunicação. E eu fui fazer. Fiz o cursinho e o meu xará ganhava de mim direto nos simulados. Aí no vestibular deu tudo muito certo. Graças a Deus passei. Aí no meio do curso deu uma enjoada, sabe? Eu estava meio rebelde lá, 18, 19 anos de idade, passei com 17. Aí eu resolvi parar com esse negócio, fui fazer filosofia. Então, fiz o curso de filosofia. Também em Minas. Tudo na Universidade Federal de Juiz de Fora. Formei em filosofia e falei, peraí, eu acho que agora eu estou mais maduro um pouco, faltam só 2 anos para acabar o curso de comunicação. Fui terminar o curso. Terminei o curso e foi aí que eu percebi que um dia, quando eu entrei no estúdio, menor que esse aqui, viu? Esse aqui é maior. Um dia, quando eu entrei num estúdio, eu falei, puxa, é isso aqui que eu quero para a minha vida. E eu fui trabalhar com isso, já tocava em alguns restaurantes, bares de Juiz de Fora, e falei, pronto, é isso aqui que eu quero. No seu começo de carreira, você trabalhou no impresso também, né? Sim, na mesma época, quando eu estava tocando num bar lá de um aluno meu de música, um cara foi lá e resolveu ouvir eu tocando violão e falou assim, olha, me chamou no intervalo, eu quero você lá na minha televisão, sou dono de uma televisão aqui, quero que você toque num programa que tem lá. E eu falei, então, vou lá ver qual é, né? Na hora que eu entrei, foi o que eu acabei de falar, gostei tanto. E aí ele ficou sabendo que eu estava me formando ainda em jornalismo. E quando eu saí do jornalismo, quando eu terminei o curso, ele falou, agora você vai sair do programa e vai vir para o jornalismo. Só que eu tenho um jornal impresso também.
eu quero você trabalhando aqui também. Então eu trabalhava para o jornal, eu tinha uma coluna diária no jornal, eu escrevia no jornal e fazia reportagens para a televisão. E assim começou a carreira. E nesses primeiros, você falou que decidiu pelo jornalismo porque não sabia muito o que fazer e as coisas que você gostava era ler, né, tocar violão. Você tinha alguma referência de comunicador ou jornalista ou sei lá? Sabe que não? Eu tinha referências de escritores, referências de autores. Eu gostava muito de Carlos Drummond de Andrade, Vinícius de Moraes, gostava de Fernando Pessoa, Cecília Meirelles. Eu gostava muito de psicologia, sempre gostei muito, muito, muito de ler. Então, nesse momento, eu fui construindo um perfil de profissional que começou a gostar muito da comunicação à medida que ia fazendo. Quando eu entrei no estúdio, eu falei, pronto, é isso aqui que eu quero, gente. Que coisa linda, que bom que a gente, mesmo sem saber muito, acerta no alvo. Tem gente que não acerta e fica tentando, termina um curso, vai fazer outro, também não dá, vai para outro. Eu fiquei muito, muito, muito feliz e sou feliz até hoje por exercer essa profissão que eu amo intensamente, que me faz me dedicar a ela o tempo inteiro. Estou lendo, estou estudando, estou escrevendo, estou falando por aí. E assim a vida vai. É assim que a gente vai deixando nossos recados por aí, né? Como hoje aqui, estou aqui porque eu trabalhei com isso. E em algum momento da caminhada a gente se encontrou e pronto. Seu comecinho lá na empresa jornalística de Juiz de Fora, você também trabalhou como coordenador da parte musical lá, né? Gravou alguns clipes também. Eu gravei vários, foram mais de 70 clipes. Eu tocando música popular. Imagine um programa desses de entretenimento, eu lá tocando as músicas, e aí as pessoas encontravam na rua e mandavam pedido para eu tocar tal. Mas aí quando entrou o jornalismo hard news, eu parei com isso, continuei tocando nos bares, mas fui fazer o jornalismo que me trouxe até aqui. E depois dessa empresa você trabalhou na Band também, né? Aí essa empresa trocou de emissora, passou a ser afiliada de outra emissora, que foi a Bandeirantes. Já tinha sido o SBT, já tinha sido... Depois virou a Bandeirantes, quando eu entrei, e depois passou para a TV Educativa, Rede Minas, né? Retransmissora da Rede Minas. E você lá também continuou fazendo aí hard news, aí já apresentando jornal? Pense na situação, eu entrei e fiquei 9 meses exatos fazendo isso daí. Reportagens de todo tipo, como eu fazia aqui. Até que um dia o dono da empresa, que me viu tocar no bar, me ligou na minha casa e perguntou se eu queria conhecer a TV Globo Vale do Paraíba, que ficava em São José dos Campos. São José entrou na minha vida quando eu passava de ônibus na Dutra. Eu via as empresas todas, eu via aquela cidade, quando eu vinha de Juiz de Fora para São Paulo. Eu falei, tudo bem, vou. Filhinho recém-nascido, tinha poucos meses de vida. E quando eu vim, 2 pessoas me receberam. 2 juízes foranos me receberam. Luizinho Grunewald, que morava em Jacareí, e Antônio Augusto de Oliveira, que era o editor-geral da emissora, né, naquela época. Os 2 me receberam e falaram, faz uma reportagem aí. Eu fui fazer. E depois, isso foi numa sexta-feira. Passei sábado, domingo aqui, na segunda-feira fui lá saber se eu tinha passado no teste ou não. Eu falei assim, não, você não fez o teste, você já está contratado, só assinar o contrato aí. Aí eu fiquei muito feliz, viu, com essa possibilidade. Falei com a minha família, aí organizei tudo para vir. Rapaz, estou aí até hoje, absolutamente identificado, porque é incrível essa região, eu incluo Jacareí nessa história. A receptividade do Vale Paraibano é impressionante. É uma coisa muito legal, muito linda, viu? Perceber que você é bem recebido numa região. Eu acho que eu fui bem recebido por 2 razões. Primeiro, porque o Vale Paraibano recebe muito, muito bem mesmo. Vivi isso plenamente. Mas percebi também porque eu sou mineiro, porque tem uns bairros de São José que são totalmente ocupados por mineiros. Aqui também tem. E aí, Jacareí também. Por isso que eu falei que eu fui bem recebido na região. Então, essa alegria de poder estar aqui foi assim, fechou com a minha missão de vida. Foram necessários mais de 25 anos para eu perceber que a parte gloriosa e valiosa
do meu propósito de vida, eu tinha que viver aqui e continuo vivendo aqui. Para a gente encerrar esse primeiro bloco, nessa mudança sul de Minas para cá, essa adaptação, fora essa bem-querência do povo para com você, quando você chegou aqui, né, a receptividade, mas foi fácil para você se adaptar ao São José, ao Vale do Paraíba, desde o começo? Você nem imagina, que maravilha, adorei. Até porque eu trouxe o pão de queijo comigo, né, e descobri o bolinho caipira. Bolinho caipira que é diferente em cada uma das cidades. Adorei o de Jacareí. São José, conheci naquelas festas juninas, Caçapava, aquela bolinha. Sensacional, adorei. Me adaptei muito rapidamente, fui conhecendo, fiz grandes amigos, queridos amigos, que eu tenho até hoje, tenho a honra de poder alimentar essas amizades até hoje. E isso só podia me fazer feliz. A gente fica onde a gente está feliz, né? Então eu continuo por aqui. Tive a oportunidade de sair, mas aí eu pensei assim, aprendi uma lição, que a gente deve florescer onde a gente foi plantado. E ficar levando família para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá, para não ter grandes ganhos nas saídas, então eu preferi ficar. E aí sedimentei minhas raízes e estou aí até hoje. Tá certo, a gente vai fazer o nosso primeiro intervalo aqui. O programa Gente em Destaque volta daqui a pouco, até já.